Superconsciência. Bom dia! Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aqui já na live. Cláudia Queiroz, jornalista, hoje com outro padrão de som, outra qualidade, hein? Que a gente espera que dê certo. Tudo isso é muita novidade para a gente, muitas mudanças acontecendo e a gente sempre buscando melhorar para que você possa nos escutar pela rádio, nos ver pela internet. Quer dizer, de qualquer forma, a informação vai chegar em você, porque a gente não aceita que você fique parado no tempo e que fique preso a conceitos, às vezes, que precisam ser modificados, melhorados, aprimorados. E nada melhor do que fazer um super intensivo nesse período de pandemia para pensar em valores humanos. Por isso que a gente vem trazendo alguns temas bem importantes, bem relevantes, como gratidão, empatia, reciprocidade, amizade. A gente já falou de vários deles e hoje é o dia do perdão. Perdão é um sentimento muito importante e que a gente precisa ter um pouco mais de intimidade com ele, muitas vezes, para deixar o nosso coração mais leve, porque não é a pessoa que nos magoou que a gente está libertando, não, é a gente daquele sentimento ruim que a gente continua carregando e que continua nos fazendo mal. Então, a gente vai mostrar hoje no programa várias alternativas, várias soluções para você se livrar de uma mágoa, de um ressentimento, de alguma coisa que aconteceu e que pode, inclusive, te deixar doente. Com certeza você já percebeu ao longo de todos os programas, quem vem acompanhando há mais tempo, e quem está começando agora seja bem-vindo, aliás, até perdão então pelo som anterior, que existem palavras mágicas do programa inteiro, e uma delas é a intencionalidade. E colocar intenção em tudo que a gente faz, intenção em cada um desses temas, é importante. Agora imagine perdoar com intencionalidade, e não simplesmente deixar como aquela gratidão sem intenção também, simplesmente protocolar. Nós vamos pensar mais e bastante sobre isso hoje. Eu quero contar para vocês uma história. Existia um sábio comerciante que estava na lojinha dele, e no final do dia, quando ele já tinha vendido bastante, estava com o dinheirinho dele ali todo certinho, chegou um ladrão e levou tudo. Imediatamente, depois que o ladrão saiu, ele gritou e todo mundo escutou assim: eu te perdoo! O pessoal ficou meio embasbacado, né? Pensando assim, nossa, que cara louco. Ele falou assim, não, eu não quero ficar com essa mágoa pro resto da minha vida. Então é isso que a gente quer mostrar pra você. Claro que tá cheio de parábola, claro que isso daí é uma história, claro que isso daí não é uma situação real que aconteceu ali na esquina, mas isso tudo serve pra mostrar pra você que o perdão tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E não é algo tão complicado nem complexo. A gente vai trazer um entrevistado hoje que vai ensinar algumas técnicas de você poder exercitar o perdão, mesmo sem falar para a pessoa assim, eu te perdoo e tudo mais. Quer dizer, você pode se libertar desse sofrimento e desse sentimento de um jeito muito mais simples do que parece. Mas é que o perdão, o que esse comerciante fez, simbolicamente, a gente tem que avaliar. Perdoar é verbo, é ação, é uma atitude. E a atitude dele sair correndo atrás gritando é uma maneira que ele encontrou de não querer guardar aquilo com ele. Já que você roubou o que é meu, roube também minha dor. Leva com você. A gente vai falar da etimologia, que a palavra perdão vem de perdonare. E perdonare vem do latim e fala assim, o direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Então, quando você perdoa alguém, você está transferindo essa dor, esse sentimento de vítima, essa sensação que você tinha, para que a pessoa leve exatamente isso que o Jacir está falando. Eu vou hoje aproveitar e fazer uma correlação da palavra perdoar com várias religiões, porque as religiões elas religam a gente ao que existe de sagrado dentro da gente. Então, não importa qual é a tua crença, só para você ter uma noção, no Antigo Testamento, o perdão ele é divino, só Deus liberta. No Novo Testamento, o perdão ele é humano, e o Alcorão, ele junta essas duas formas. Tem mais a ver com a condição humana do que com a religião que abraça a todos. Então, não carregar mágoas pesadas demais é a grande saída. Então, tudo que eles vêm falando é para que você tenha um desapego desse papel de vítima, que muitas vezes a gente acaba, inclusive, tendo
até um ganho secundário, porque é um charminho, a pessoa faz, ai, tô chateada, né? E daí todo mundo dá atenção e liga, e fica, e comenta e tudo mais. Mas, gente, vira a página, você cresce com isso. Perdoar faz com que você cresça, você tem que também entender que você talvez tenha uma responsabilidade nisso. Os budistas acreditam que tudo é uma ação e consequência. Talvez. Vou continuar aqui, senão eu me perco. Então, assim, para os budistas, tudo que acontece na nossa vida tem algum motivo. E que se de repente um amigo te ofendeu e tudo mais, isso é alguma coisa que precisava acontecer para equilibrar de alguma ofensa que você também já passou para ele ou para o universo ou em alguma situação. Pensando o perdão como semente, se você devolver na mesma moeda, se você revidar, se você desejar que a outra pessoa receba o mesmo mal que ela te causou, você está plantando uma semente ruim em você. Não é só para a pessoa. O que vai acontecer com ela, muitas vezes você pode até ignorar, você não precisa trazer a pessoa que te magoou para a tua vida, para a tua convivência, mas você liberta ela do teu sofrimento, da tua mágoa. Você não precisa estar ligado a essa pessoa com a mágoa e com um sentimento ruim. O que mais que eu ia falar aqui? Tem mais uma outra religião aqui. É tanta Enquanto informação. você pensa, deixa eu colocar assim da seguinte maneira, deixa eu avaliar um pouquinho mais essa palavra perdoar. Per também é um prefixo, né? Per significa através de, e doar é justamente a doação. Você vai, através da tua atitude, doar aquilo que você está sentindo. E aí, quando eu coloco então a intencionalidade nisso, a tua sensação de prazer, raciocine comigo, o cérebro, ele é especialista em sobrevivência e bem-estar. Todos nós queremos proteção. Então, quando você dá, você entrega essa dor que você está sentindo, você sorri e as áreas cerebrais vão ficar muito felizes com você pela tua atitude e muito orgulhosas de você. Legal, né? Esse entregador. Eu gostei disso. Entregador, assim. Eu confesso que eu tenho situações para perdoar. Eu não sou, assim, supra-humana. Nem tô aqui dando uma de paladina da moralidade, da boa justiça e tudo mais. Existem coisas que eu preciso perdoar, pessoas que eu ainda não perdoei. Existem coisas. Então, o nosso entrevistado vai nos trazer algumas ferramentas que com certeza vão trazer reflexões para mim, provavelmente para você também. Já que você me provocou, é importante colocar da seguinte maneira. Eu não sou perfeito, eu estou cheio de defeitos. Mas o exercício do perdão é um exercício muito importante que eu já pratico na minha vida há muitos anos. Então, é fato, eu já recebi muitas agressões, eu já fiz pessoas sofrerem também. Então, você perdoar e ser perdoado é padrão de relacionamento, porém, a atitude do perdão é individual, porque eu não tenho responsabilidade sobre o que outra pessoa vai fazer ou vai sentir, mas a responsabilidade sobre a minha vida, a atitude no meu coração é imprescindível. Claro que perdoar envolve duas pessoas, mas nem sempre. Você pode perdoar até alguém que já tenha morrido, já tenha desaparecido da tua vida, que você nem conhece mais. E a atitude, por mais quando você se deu conta de algo que você fez errado, e você é capaz de orar, você é capaz de colocar na tua humildade essa sensação de perdão, vai te dar um livramento fabuloso. Então é o bem que você está fazendo para você. Então é um exercício que vale a pena incluir na tua vida todos os dias. Viu? Eu não tava falando de você, viu? Não? Não, me perdoe se isso pareceu assim tão pessoal. Então perdoe-me se eu compreendi errado. Ah, perdão se você pensou assim. Mas assim, tirando a brincadeira, o Jacir sempre fala que o perdão tá no automático, porque ele resolveu desapegar de determinadas coisas e sentimentos e etc e tal. E eu ainda não tô tão elevada assim, eu sou um pouco mais pé no chão em determinadas situações, mas estou em processo. Então, já que eu estou em processo, muitas vezes quando eu tô produzindo um programa e trazendo tudo isso, eu também tô colocando as minhas dores aqui para que a gente tenha essa empatia, para que vocês também percebam que eu sou ser humano e vou errar muitas vezes, eu vou gaguejar, errar, falhar, esquecer, às vezes eu posso ser grossa, quer dizer, tudo isso acontece porque a gente é normal, a gente é ser humano, então todo mundo tem seus dias. Ó, falando isso, eu até ganhei um coraçãozinho, gostei. Então, olha, continuando, é para mim. Olha só, perdoar faz um par perfeito com o pedir perdão. No Ho Oponopono, não sei se vocês conhecem essa prática havaiana de reconciliação, ela é muito feita em família, fala de como você faz para restaurar e manter as relações. Normalmente, isso acontece com reuniões, ela é mediada pelo mais velho, mais experiente daquela região. E a prática toda, ela consiste em você colocar em prática e repetir várias vezes as frasezinhas mágicas. Eu sinto muito, por favor, me perdoe,
eu te amo, muito obrigado, sou grato. Quando você coloca todas essas frases em prática no teu dia a dia, você também se sente um pouco mais conectado com o super dono de tudo e você consegue se libertar das emoções ruins, a gente consegue ter empatia com a pessoa que é um suposto agressor, que trouxe alguma dor pra gente, mas a gente também tenta entender assim, por que a pessoa fez isso, como que isso aconteceu, qual é a minha parcela de culpa nisso e se livra dessa mágoa. Quando você faz essa, olha, vou falar de novo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, muito obrigado e sou grato. Eu tenho essas palavras na minha palestra Verdade, Realidade e Insanidade. Elas estão lá, justamente naquele momento que eu falo que nossos pais foram os pais possíveis. E muitas vezes a gente arrasta dores pela vida tremenda por relações conflituosas que a gente tem com os nossos pais. Assista um filme que está no Netflix. Como é que é o nome do filme, do Tom Hanks? Que um filho, muita dor, um filho atrapalha inteiro. É um filme novo do Tom Hanks, é uma vizinhança maravilhosa, uma coisa assim. Um Lindo Dia na Vizinhança. Um Lindo Dia com Tom Hanks. Assista. É um filho que arrasta uma dor tremenda pelo que o pai fez. É muito legal. É um resgate de relação. A gente vem trazendo assim. Ninguém morre no final, tá? Assim, né? Pelo menos não aparece, né? A gente não sabe. Mas assim, é um filme muito bacana que a gente assistiu no final de semana. E assim, o Tom Hanks é excepcional. E quando ele se identifica e ele ajuda a transformar esse rapaz que tinha um problema de relacionamento com o pai e que inclusive escreve para uma revista, ele é tido como um bom crítico e tudo mais, ele tem problemas. Mas através dessa entrevista... Mas eu tô contando a minha empatia, veja Você só. vê na prática a entrega da dor, é fantástico. Muito bonito, muito bonito. Ele chorou. Foi bem bonito, bem legal. Então, assim, parei de falar aqui, senão eu vou chorar de novo. Né? Mas eu seguro a onda, não tem problema. Mas aí tem um grande detalhe, o fato importante que a gente traz aqui para o tema de hoje é que é quase impossível perdoar sem compreender o outro, sem compreender as circunstâncias. Aquele vagabundo. Aquele filho da mãe. Aquilo que ela comentou comigo, que eu digo que o meu perdão já está no automático, porque eu tenho que entender a fragilidade humana. Nós somos fracos, e dizem, nós somos fracos e pecadores. Então, quando eu consigo compreender a fragilidade humana, das atitudes que alguém faz contra mim, às vezes até com raiva, ou tentando aprontar, ou me passar para trás, de qualquer maneira, o perdão no meu coração, por um treinamento, já passou para o automático. São níveis cerebrais importantes. Claro, isso não quer dizer que eu vou perdoar e vou ficar em inação, porque eu falei que perdoar é um verbo. Nós vamos agir, vamos resolver e vamos até as últimas consequências do que for possível de justiça. Não tira das costas do agressor a culpa dele. Perdoar só não é tirar a culpa. Do sentimento. Isso. Inclusive, a própria justiça pode tirar a culpa, no sentido de não penalizar, mas a culpa real, fática, ela permanece. Agora, você precisa aprender a conviver com isso. Por isso que é uma situação relacional, mas não obrigatoriamente em par. Isto é, a pessoa pode ir embora, ela pode não querer nada com você, aliás, não precisa ter convivência alguma. É uma relação com você, com o teu coração. Isso é o mais importante. Por isso eu coloco no automático, é legal. É você se libertar da mágoa e do rancor. Então imagina assim, numa relação de casal, ele me ofende e se ele não me pede perdão, mas eu tô mega magoada com aquilo, a cada briga, a cada discussão, a cada indício de problema, um joga no outro aquilo e um pouco mais. E isso vai trazendo um padrão de relacionamento péssimo. Então, o perdão na relação de casal, na relação com a tua família, com teus filhos, com os teus vizinhos, com todo mundo, tem que ser no automático, mas tem que ser no automático de não ficar com aquela mágoa. Não adianta ficar ruminando. Sabe, né? Que uma grande armadilha é o tal da, eu esqueci. Esqueceu nada. Não esqueça, mas não esqueça. Não, vamos lá, são dois aspectos. Na primeira briga, você traz ela de volta. Em segundo lugar, não é para esquecer, porque traz aprendizado. E o aprendizado bem utilizado é fantástico. Então o esquecimento é uma grande armadilha. E outra, fazer vista grossa. Quer dizer, simplesmente você vai empurrando. Não, problemas existem para serem resolvidos. Então, pessoas adultas resolvem problemas. Pessoas imaturas esquecem, fazem vista grossa e depois cobram, e muitas vezes pior ainda. E ficam ruminando, lembrando, e fica... Isso é um saco. Isso é muito péssimo. A gente tem que mudar padrões mesmo. E por isso a gente vem trazendo coisas aqui que são sentimentos humanos
E são valores muito importantes, essenciais, que servem de base para a gente poder fazer upgrade emocional, para a gente se desapegar de padrões de comportamento que são até infantis. Quando a gente desagrada a filhinha, por exemplo, ela põe muitas vezes a mão na cintura e fala assim, eu não sou mais sua amiga. Quer dizer, ela tá com raiva. E ela tem o tempo dela para depois restabelecer aquela relação. Mas se ela falar isso para mim, eu não vou perdoar. E aqui traz um outro ponto importante. Vocês podem estar falando, mas você não sabe o que ele fez para mim. A intensidade da agressão, o mal causado, vai ser tão maior, inversamente proporcional ao meu tamanho. Quanto maior estiver, quanto melhor eu estiver me sentindo, menor será a agressão, por pior que ela pareça. Agora, respeitar o teu sentimento de raiva, de mágoa, o sentimento ruim naquele momento, é fundamental também. Não nega que é pior, porque aí, de uma maneira ou outra, você vai acabar empurrando para baixo do tapete. Agora, a intensidade, eu volto a insistir, se você está grande, um problema se torna menor, torna-se pequeno. E um dia, quando essa dor não estiver mais te incomodando, que você já tiver perdoado, você também vai ter um exame de consciência que vai fazer você pensar assim, hoje, se isso me acontecesse, eu pensaria diferente. Então, isso te faz se sentir livre de fato. Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, ele fez um discurso em 99, quando ele largou o cargo. E ele falou assim, perdoe as pessoas que fizeram mal pra gente, mas nunca esqueçam. Por que ele falou isso? Porque é importante a gente trazer pra memória, pra gente não esquecer, mas a gente libertar essas emoções e essas mágoas, porque se a gente esquece alguma coisa que fizeram mal e que de fato nos aconteceu, a gente deixa acontecer de novo. E isso também pode virar um padrão. Isso é muito ruim. O nosso cérebro, ele é múltiplo, mas vou colocar na velha dualidade entre razão e emoção. Quer viver só na emoção, sofrendo, com raiva, ou achando que tem que ter momentos só de alegria? Pode, mas não deve. A razão é fundamento. Então, quando você coloca a razão, pensamento faz com que a emoção haja e torna o teu comportamento adequado com a vida, porque você aprendeu a pensar. Superconsciência, o nosso programa é para isso, é trazer reflexão diária, é trazer fatos e histórias para o teu coração para que você possa significar da melhor maneira possível. Nós temos razão em tudo? Não. Pedimos perdão antecipado a você, até por tolices que a gente possa falar, que isso é natural. Eu quero dar um bom dia para algumas pessoas aqui antes de chamar o intervalo, até para a gente já pensar que tem muita gente escrevendo algumas coisas aqui, a gente já conversar com o nosso entrevistado e incluir algumas falas, tá? Então, Gilberto Souza Nunes é o nosso entrevistado, está aqui nos acompanhando. O Will Felipe está nos assistindo. Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes está dizendo que o programa está muito bom, que legal. O Paulo Roberto Marques, ele fala, tem um ótimo programa, um excelente programa. Para minha amiga querida, muito obrigada. Para o Otávio Patti, também está assistindo. Fernando Manelli está assistindo. Marcelo Mendes, desejando um bom dia a todos. Aníbal Yazbek. Rafael Leonardo Sanabria está assistindo, é advogado, trabalhista, bem bom, amigão. Paulo Malucelli está assistindo, Jorge Santos também. A Lucineire Grava, ela disse que todo dia ela está escutando a gente, que perdoar é elevar o espírito a um outro nível de consciência de libertação. Legal. Fabrício Gava, amigo meu de toda a vida, está assistindo a gente de Santa Catarina. Marcelo Mendes, agradecer e pedir perdão. Olha só, o pessoal está conectado com a gente mesmo. Jorge Santos está dizendo, necessários são vocês. O Ivo Rodrigues também está assistindo. Gabriel Schmidt, nosso mascote. Beijo, querido. Otávio Gomide também está assistindo a gente. Natalício Alves Pereira, Gabriel Schmidt está dizendo pra gente um super bom dia. O Marcelo Mendes está falando, a Perfect Liberty trata muito do perdão. A Gilmara Santos está falando que o programa tá demais, parabéns. Então no próximo bloco a gente vai trazer um entrevistado que vai ensinar você algumas técnicas de como que você pode fazer perdão aí da sua casa, de um jeito bem mais simples e que não vai doer, prometo. A gente já volta. Você está ouvindo. E agora a gente fica naquele papo de intervalo, né? E que agora a gente tá com o som melhor, hein? É, o som melhor. O som tá bom? Conta pra gente aqui. Ela tá curiosa. Eu tô curiosa porque a gente tá usando um aplicativo de som que tem uma qualidade melhor e associando isso com o Face, que é onde a gente faz as lives, pra gente não ter perdas. Então hoje é a primeira vez que a gente está fazendo com um cabo especial para isso. Sabe que é tão interessante porque eu tenho um nível de gratidão por estar aqui com esse programa com vocês muito grande, por diversos aspectos, mas eu vou trazer dois aqui.
Um é que eu era extremamente tímido, falar numa palestra era complicado, e hoje eu estou podendo estar falando com você aqui, treinando meu cérebro cada vez mais, perdendo o medo, porque é natural em todo mundo, isso está me tornando uma pessoa cada vez melhor. E o segundo lugar, os temas que a gente está escolhendo, que a Cláudia tem escolhido para trazer para cá, para você, também importam para nós dois, também importam para a nossa família, para todos nós. Então, muitas dessas coisas que estão sendo levantadas estão em minhas palestras que eu dou desde 2003. Eu tenho muitas palestras nesse sentido. Agora, trazer esses temas nesse modelo, nesse pacote, nesse padrão de discussão, faz eu aprender cada vez mais e aprender muito legal. Porque a gente está trazendo uma roupagem que parece um programa jornalístico para temas que ele já vem falando, para ter essa interação. E segundo a Cláudia é novidade, eu não sei, porque não é da minha área. Eu sou médico e vou continuar sendo médico. Mas está uma delícia poder conversar com você aqui. Olha só, ele está me cantando. Estou cantando. Tá sabendo. É um final de semana, porém. Aliás, não param de chegar grávidas no meu consultório. Isso é muito interessante da quarentena, efeito colateral. Medo, é amor, gente. Todo mundo pensando em família, todo mundo pensando em amor. Você está ouvindo sobrevivência. Superconsciência. Superconsciência. Canal do Saber. Tema de hoje é Notícia no Mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência e agora a gente vai entrevistar um professor que tem um trabalho muito bacana sobre o perdão. Não tem ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que o Gilberto de Souza Nunes. Ele é especialista em libertar a gente dessas mágoas, desses sentimentos ruins, e ele vai ensinar muita coisa aqui pra gente, quer dizer, associando superconsciência com várias áreas e vários grandes profissionais, a gente está conseguindo trazer para vocês uma qualidade de informação, ou inspiração, uma qualidade de pensamento, uma série de inovações dentro da sua vida num período que muita gente está aí rabugenta em casa. Então perdoem o coronavírus, hein? Perdoem esse vírus aí e aprendam com as coisas boas que a vida está trazendo para a gente nesse período, e isso é muito bom. Gilberto, bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Gilberto. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Jacir, também. Bom dia. O perdão, ele exige um preparo, né? Ele é um sentimento humano um pouco difícil das pessoas terem uma certa intimidade, porque elas têm uma certa resistência de libertar essas mágoas. Mas quando elas perceberem que elas conseguem fazer isso de um jeito que não dói, elas se sentem bem melhores, né, Gilberto? Com certeza, Cláudio. Perdoar e não perdoar é uma escolha. E é uma escolha, na minha opinião, entre o céu e o inferno. Quando nós mantemos viva a mágoa, o rancor, a ofensa, também estamos mantendo um verdadeiro inferno para nós mesmos. O outro até talvez nem saiba disso. Isso tem muito pouco a ver com o outro, né? Apenas nós estamos sabendo do que está acontecendo no nosso interior. Exatamente, quer dizer, esses bons sentimentos, inclusive o perdão, que é uma prática que a gente tem que trazer para a nossa vida, ele precisa estar dentro do coração da gente, né? A gente tem que acordar esse perdão aí para colocar no automático, como o Jacir fala. Com certeza. As pessoas acham que quando a gente não perdoa alguém, a gente está se protegendo de que aquele fato não se repita no futuro. Não perdoar, na verdade, é um jogo de manipulação que as pessoas fazem para manter o outro no lugar dele, né? Uhum. Na verdade, o que realmente protege a gente é o próprio perdão. Porque ele nos liberta de todo o sofrimento causado, a princípio, pelo fato em si, ó, seja lá o que aconteceu, né? Mas isso está sendo mantido desde então até o presente por nós mesmos, por uma repetição do fato na nossa cabeça, no nosso coração. E a falta do perdão, ela traz doenças também, né? Diz que câncer vem muito disso, que tem Sim. depressão, insônia, vários problemas, eles derivam de situações mal resolvidas, e o perdão está meio que no centro de tudo, está nesse coração da dor. Exatamente. Quando nós deixamos de perdoar, é como nós ficássemos agarrados àquela dor, àquele sofrimento. E isso é péssimo. É a causa, é a semente de todo um sofrimento que se materializa através da doença, né? É uma forma do corpo entender que você está criando essa doença para si mesmo, né? Não, e essa doença é física, né? Quer dizer, ela se transforma no emocional, corroendo os vasos por dentro, corroendo a própria vida.
Muitos infartos podem estar sendo ocasionados por isso, por uma amargura eterna. Então, quem sofre, quem acabou indo para o inferno, como você mesmo disse, e bem disse, é a própria pessoa. Agora, me diz uma coisa, porque quando as pessoas falam, não, mas isso é imperdoável, muitas vezes é uma defesa, uma justificativa que a pessoa está usando para justamente não mostrar para o mundo que ela foi enganada, que ela foi traída. Enfim, e é uma negação que ela faz de si mesma, né? Quer dizer, ela acha que se ela entregar, porque a gente fala que perdoar é dar o perdão, né? Ela tá ajudando aquela pessoa que a feriu. Então, o que eu posso fazer para convencer esta pessoa a baixar a guarda, a entregar de fato, a dar o perdão? Existe alguma estratégia para isso? Na verdade, a pessoa precisa se conscientizar que o perdão liberta a si próprio. Ela pouco tem a ver com o outro, embora pareça que não, isso é uma ilusão. O grande argumento para levar uma pessoa a perdoar é o fato de que ela vai beneficiar a si própria. Tá? O outro não tem nada a ver com isso, embora você esteja mantendo isso como uma forma de defesa, mas é falsa essa defesa. Na verdade, está te expondo a situações semelhantes até com outras pessoas. É uma forma de, como dizem em psicologia, é uma gestalt, é uma corrente de eventos que vem se repetindo, ora com um, ora com outro, e você só vai se libertar disso através do perdão. É como se fosse uma tentativa de manter o poder da situação, né? Eu falo que eu não perdoo, então eu me sinto elevada. Seria alguma coisa assim? É um jogo, né? Eu chamo de jogo de manipulação. É uma forma de manter o outro no lugar dele, ou seja, mantê-lo em stand-by, em espera, se sentindo culpado, e por causa disso não vai fazer de novo. Né? É tipo um castigo, né? Como se fosse um castigo, exatamente. Só que a gente põe o outro de castigo e fica de castigo junto, né? Fica na porta, né? Não pode deixar sair, né? A grande dificuldade que eu vejo é que a pessoa que está envolvida no assunto, ela está sofrendo, e dor emocional é emoção que não deixa raciocinar corretamente. Então, quando eu quis dizer, de repente, usar uma estratégia, uma das coisas que eu já falei para pacientes minhas foi assim, então vamos nos vingar dele, vamos aprontar. Como é que nós vamos fazer? Vamos ser felizes. Começar de alguma maneira tola, mostrar para ela isto é desviar a atenção para outro aspecto. Ok, você agora está divorciada, sofreu por uma traição, então agora vamos mostrar que você veio para esse mundo para ser capaz de ser muito grande, de vencer, de agir na tua atividade, voltar para o teu trabalho. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Mas quando a gente desvia a atenção e começa a trazer para valores da pessoa, eu acredito que é uma maneira de ajudá-la a pensar. Sim, com certeza, é um ótimo argumento, Jacê. E por que as pessoas têm tanto medo de perdoar? Você que é um especialista no assunto. Não sei se é medo de perdoar. Eu acho que a pessoa tem medo do que pode vir a acontecer se ela perdoar. Ela entende que o perdão, a falta do perdão, é uma defesa, uma barreira que a protege daquele fato em si. Mas, na verdade, ela está exposta, como eu falei agora há pouco. E também tem uma outra coisa que as pessoas fazem. Apegar-se à dor também é um jogo de manipulação. É o jogo da vítima, do coitadinho de mim. E isso dá um bocado de simpatia. As pessoas ficam simpáticas com aqueles que são coitadinhos de mim. E isso acaba aumentando, criando, fomentando, incentivando um círculo vicioso que não tem fim. É o argumento do ganho secundário, né? Sim, isso é um ganho secundário. É verdade que a gente se liberta de quem magoou a gente. Então, a gente pode dizer que a gente cresce enquanto pessoa quando a gente se liberta dessa mágoa que estava nos prejudicando quando a gente perdoa alguém? Com toda certeza. Eu costumo dizer que a gente cresce de duas formas. Ou através da dor ou através do prazer. E isso é uma escolha. Quando a gente deixa de perdoar alguém, a gente está escolhendo crescer pela dor. E ao perdoar, você faz uma outra escolha. Escolhe aprender pelo prazer. Então, sem dúvida nenhuma, é muito mais interessante, né? Quer dizer, não é tirar a culpa de quem fez. A gente fala, por exemplo, assim, uma mãe que perde um filho num acidente de trânsito, matou o filho, e ela consegue perdoar a pessoa que estava embriagada naquele momento, naquele trânsito e tudo mais, e ela perdeu o filho, mas ela conseguiu perdoar aquela pessoa que se envolveu no acidente com o filho dela e tirou a vida do filho dela. Ela não tira a culpa dessa pessoa que matou o filho, mas ela se liberta dessa mágoa. Isso é um exercício gigante para as pessoas que sofrem.
Mas é um exercício gigante para uma pessoa gigante. Isso que eu digo, quando você começa a observar que o teu ganho em termos de acúmulo de força na tua vida é maior, você começa a pensar em fazer isso. O difícil é lá atrás, quando a gente não tem exercitado esse padrão de pensamento. Por isso que quando você colocou, Gilberto, que é uma escolha, de fato é uma escolha, a escolha de perdoar, ela tem que ser precedida por uma escolha de como pensar a vida. Sim, com toda certeza. Uma coisa que vocês falaram agora há pouco que me chamou bastante atenção é o fato do perdão ser somatizado no corpo, né? São mais dores que a pessoa está criando para si mesma. Só que essa dor, ela é motivadora. E eu costumo dizer que a dor, embora desagradável, é a maior das motivações. A gente é capaz de não fazer alguma coisa por causa do prazer que aquilo pode dar, mas dificilmente a gente vai deixar de fazer alguma coisa por causa da dor. Ou seja, a dor empurra você para frente, ela é muito motivadora, mas não é nada agradável, com toda certeza. Então, escolher o prazer é indiscutível, né? É muito mais fácil, é muito mais gostoso a gente aprender, a gente crescer pelo prazer. E ninguém cresce na zona de conforto e é desconfortável a gente se imaginar pedindo perdão ou perdoando alguém. Por isso que eu queria agora, professor, que você passasse para a gente alguma técnica para ensinar quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui na live, Cláudia Queiroz, jornalista, a live do Instagram também, 95FM Curitiba, quem está nos ouvindo na frequência da rádio, para de repente encontrar um momento do seu dia para exercitar essa libertação dessa mágoa. Eu queria que você explicasse como que a gente pode fazer isso sem dizer para uma pessoa, olhando para ela, marcar um encontro, criar uma situação que pode ter uma série de outras variáveis emocionais. Mas já que o perdão é para a gente libertar o outro de um sentimento que é a gente que está carregando, como que a gente pode fazer isso sozinho? Isso é muito interessante, porque através da técnica, você não precisa estar na presença do outro para poder perdoá-lo. Isso se torna muito útil, principalmente com pessoas que já não estão mais presentes entre nós. Você não precisa carregar uma mágoa, uma culpa eternamente porque a pessoa faleceu. Absolutamente. Você pode, usando a imaginação, e o nosso cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação, usando a imaginação você pode fazer um processo de perdão e se libertar. E sabe Deus, conforme a sua crença, libertar o outro também, né? Com certeza. Vamos nessa, como diz minha filhinha? Vamos então. Eu vou convidar você, ouvinte da 95 FM, que feche seus olhos agora, nesse momento. Respire fundo. E ao exalar o ar, relaxe todo o seu corpo. Imagine que você está agora numa caverna toda iluminada por dentro de luz, cores, amarelo, vermelho, azul. É uma caverna muito bonita. E você está no interior dessa caverna. E cada vez que você respira profundamente, você entra mais nesse estado de paz, de quietude, de tranquilidade. Eu vou pedir a você que convide uma pessoa muito especial para estar aqui nessa caverna com você. Eu sugiro que você chame Jesus Cristo. O próprio Cristo vai servir de mestre para que você aprenda a perdoar. E depois ele vai testemunhar um ato maravilhoso em que você vai perdoar alguém de sua escolha. Pode ser seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, ou pode ser uma outra pessoa qualquer. Pode ser até você mesmo. É muito importante o auto-perdão. Se você escolher essa última opção, eu peço a você que imagine que está diante de um espelho. Caso você tenha optado por uma pessoa, convide essa pessoa a estar à sua frente agora. Veja o seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo, ou a sua esposa, agora, na sua frente. Peça para Jesus entrar dentro de você. Olhar para o outro através dos seus próprios olhos. Ouvir o outro através dos seus ouvidos e sentir o outro através do seu corpo. Já não é mais você que está aí, é Jesus. E Ele pede perdão a essa pessoa que está à sua frente.
e a ouve dizer: sim, eu te perdoo. E agora, você ouve a pessoa dizer a você: me perdoe. E o Jesus dentro de você diz: sim, eu te perdoo. Peça agora para Jesus sair de dentro de você e ficar ali do seu ladinho, como uma testemunha sagrada do que você vai agora demonstrar que aprendeu com o próprio Jesus Cristo. Então, peça perdão a essa pessoa que está à sua frente. E ouça ela dizer: sim, eu te perdoo. Agora ouça ela dizer: me perdoe. E você responde: sim, eu te perdoo. Caso você queira, dê um abraço nessa pessoa. Se você estiver se perdoando, um abraço nele. Um abraço cheio de amor, cheio de libertação, cheio de céu. Despeça-se dessa pessoa com um até breve e permita que ela deixe a caminhar. Faça uma referência a Jesus, agradecendo a Ele por ter permitido você aprender tanto sobre o perdão em tão pouco tempo. E respire fundo e abra os olhos, voltando ao aqui e ao agora. Voltou? Voltei. A Cláudia Muito bem. voltou aqui. De volta. A Cláudia voltou aqui. Espero que ela tenha me perdoado por tudo que eu já fiz pra Não ela. era você que estava na minha caverna. Não? Não, e olha, eu pensei em jogar a pessoa da caverna, viu? Porque no meu primeiro momento eu tava lá na Capadócia, naquelas cavernas lindíssimas, e falava: vou dar minha porradinha. Não vou, Jesus tá vendo? Mas é isso, eu acho que a gente trazer uma prática como essa, incluindo Jesus como nosso testemunho, assim, mentalizando, ela acaba sendo real dentro da nossa imaginação, né? Com certeza. E eu acho que esse é um dos grandes segredos do sucesso dessa técnica que você utiliza, hein, professor? Nós testemunhamos maravilhas com essa técnica. Sim. Conta pra gente daquela senhora que perdoou o marido, depois de 30 anos viúva, ela conseguiu usar essa técnica e a vida dela se transformou completamente. Nós estávamos fazendo um workshop e estávamos aplicando essa técnica e essa senhora teve uma crise, né? E a Valéria, minha esposa, saiu com ela para o corredor, fez essa técnica de forma privada, né? Fazia 30 anos que carregava uma mágoa do marido que já era falecido. 20 anos. No momento que ela conseguiu perdoar o marido por aquela dor que ela tinha carregado, aquilo a transformou. Ela agradecia muito a Valéria por ter libertado ela de toda aquela dor. É algo Tão simples. poderosa. Exatamente, algo simples, poderoso e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a gente se libertar de mágoas e viver um pouco mais em paz de um jeito mais leve. A gente já está chegando no horário do nosso intervalo, professor. A gente queria que você passasse para a gente um contato para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e de repente elas quiserem um pouco mais de informação, quiserem conhecer esse trabalho que você faz, de repente ganhar algum curso, né, algum teste e tudo mais. Passa para a gente um contato para as pessoas. Eu vou passar o site, inclusive eu estou reabrindo para os ouvintes da 95 o curso que a gente já tinha fechado na terça-feira. Então eu resolvi reabrir para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade. Então o site é www.relacionandose.com.br. Lá tem todas as informações necessárias e a pessoa pode até se inscrever se quiser. Não sei se poderia ser o WhatsApp também, Cláudia? Pode, fica à vontade. O WhatsApp é 41 99 553 7744. Legal. Professor, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Muito obrigada pela técnica e pelas informações. Acho que a gente volta a conversar em outros programas, inclusive com outros temas. Obrigado, Gilberto. Será um prazer toda vez que puder participar desse programa maravilhoso que vocês criaram. Muito obrigado, Jacir. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, ouvinte da 95.
Maravilha, obrigada a você. E no próximo bloco a gente continua. Perdão na veia, gente. Hoje é dia, hein? Para encerrar bem a semana, terminando a semana com isso no automático no seu coração. A gente já volta. Você está ouvindo? Pra gente. Como hoje mudou o Surpresa. nosso sistema de som aqui no estúdio, o telefone que está fazendo a live está num cabo que está na mesa do Explicar a técnica, tá tudo mas assim, certo, para o pessoal né? entender, assim, eu acho que Entender que a contextualizar gente é fica legal. se batendo aqui, é muito bom. E assim, ó, a gente tá aqui improvisando, né? Toda hora acontece algo, assim, que é inédito, que não tava esperando e tudo mais. Então, assim, que foge do roteiro, etc e tal. E daí, quando baixou o som rápido, a gente se assustou, falou, não, o som teve problema. É verdade. O fato é que a vida é uma improvisação profissional. E acho que até mesmo no improviso é que acontecem as besteiras e as pessoas acabam machucando umas outras, porque elas não sabem reagir naquele momento. Mas o que é a sacada do automático? Está gravado aqui agora, vocês vão ter testemunha, que houve o imprevisível e nós sorrimos na hora. Entende? Quer dizer, então a gente fica com aquela cara para tentar resolver, resolve. E isso que é o legal. É começar a pegar cada tema que a gente traz aqui e trazer para o automático. E esse automático é uma questão cerebral, porque ela vai... Eu posso começar a falar da área do hipocampo, como seria o fato de explicar o cabo aqui. Não importa. O que importa é quando o teu cérebro percebe essas coisas lá dentro, ele cria uma emoção. Isto é, começa a rodar um software de uma emoção que pode ser boa ou ruim. E quer saber, até, por exemplo, o medo não é uma emoção de fato ruim. Porque a gente assiste filme de terror para achar legal aquela emoção do medo, isto é. Eu não assisto. Tudo é Mas positivo. ok. Não, mas eu digo, para algumas pessoas, tudo é positivo, tudo é negativo, de acordo com a maneira com que você pensa. Vai voltar? Superconsciência. Superconsciência. Canal do Saber. Tema de hoje é Notícia no Mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje recebendo muitas mensagens aqui na nossa live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Bastante gente participando, dando bom dia e dizendo que o programa tá ótimo. Inclusive o Paulo Malucelli, que é o nosso chefão, tá dizendo que é excelente programa, entrevistado, ó, show de bola. Ele falou que o tema tá excepcional e a condução que a gente tá tendo tá sendo... muito legal. Mas se não for legal, ele não perdoa, mas a gente não estaria aqui se fosse mentira também, né? Então, se a gente está aqui até agora é porque ele está gostando de fato. Então veja só, a Maria Nunes merece o nosso bom dia aqui também. O Fran Grossi, ele é cantor em São Paulo, tem um canal do YouTube muito bacana, ele é compositor, fera, tá aqui com a gente. Antônio Francisco dos Santos tá com a gente. Carlos Gomes também tá com a gente. A Mabel Chaibem tá sempre com a gente e ela tá dizendo que é um exercício e que ela às vezes tem dificuldade de me perdoar e eu confesso que eu também tenho. Foi difícil a minha dinâmica aqui, não é fácil, mas eu acho que quando a gente consegue fazer o exercício, depois de um treino, a gente superando essa dificuldade, a gente cresce, a gente fica gigante, como o Jacir também falou. Eu vou querer falar mais sobre isso daqui a pouco. Já falo. Marcelo Mendes também está com a gente e está dizendo que quando a gente se omite de determinadas situações, pedir perdão a Deus pode ser uma saída. Isso entra dentro da crença, mas assim, colocar Jesus como teu testemunha naquele momento, como o professor Gilberto trouxe na dinâmica, pode ser que facilite também, para que você crie uma imagem no teu cérebro. Essa dinâmica que o professor trouxe no bloco anterior é porque o nosso cérebro não sabe o que é a diferença daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente vê. E quando a gente visualiza na nossa cabeça, aquilo passa a ser real pra gente. Então isso é muito legal. A Valéria Ullmann, ela foi nossa entrevistada essa semana, ela falou de saúde mental e ela está aqui acompanhando a gente também. A Ângela Anibali, ela também está assistindo a gente, Sérgio Bora, o Jorge Cordeiro, a Débora Santa Cruz, que é uma amiga muito querida, e ela está falando assim, que o exercício gigante que é o perdão. Exatamente. O Tiago Andrade está com a gente também, Fernando Salgado do Rio de Janeiro, Ademir Silqueira, Karina Xavier, ela está falando que esse peso ela não carrega e que ela já pediu perdão por algum erro dela, mas que ela também já perdoa todas as pessoas, já perdoa e perdoa todas as pessoas que de alguma forma fizeram mal a ela. Tá no automático já, né? A Patrícia Solalinde está assistindo a gente também do Rio de Janeiro, o Paulo Sérgio Pereira,
Ele está dizendo como perdoar a quem não nos pede perdão. É você que está tirando de você o sentimento, Não é a relacional. mágoa, não é a pessoa. Você não precisa nem conviver com ela, você não precisa nem tirar a culpa dela da situação. Mas você não fica mais conectada a ela pela mágoa, pelo sofrimento e pela dor que ela te causou. É você se libertar. É você não ficar na porta do quarto esperando que a pessoa fique ali no castigo. É você estar junto naquilo. Eu já vou falar dos benefícios aqui. Tá? E o Renato Omura também está assistindo a gente. Bom dia para vocês. É muito bom ter vocês aqui, ainda mais se relacionando assim, porque aí a gente sabe, conduzindo isso, a gente agrada, a gente cresce, a gente troca e a gente vai evoluindo enquanto um programa. Claro que ninguém gosta de perdas, claro que ninguém gosta de sofrer, claro que ninguém gosta de uma traição. Eu também não gosto. Quando eu falo que já está no automático, é porque isso já é uma prática de muitos anos na minha vida. O perdão é um dos aspectos de qualquer problema. Quando eu estou falando aqui, eu posso falar de qualquer problema. Então, veja bem, começa a pensar, quando eu falei que eu converso com as minhas pacientes, que eu tento levar para 2 caminhos. O primeiro, de acordo com a maneira com a pessoa está falando, eu trago para vingança. Vamos nos vingar da pessoa que nos fez mal, que nos traiu, que fez isso e aquilo? Vamos ser felizes. Vamos mostrar para ela que a gente é grande, vamos mostrar que a gente pode ser capaz de crescer profissionalmente, crescer enquanto pessoa. E isso, quando eu estou falando a princípio mostrar para o outro, eu não quero mostrar para o outro, eu quero mostrar para mim mesmo. Então eu começo a colocar no coração que eu sou mais, eu sou top, eu sou fera. Cara, você é filho de Deus, quer pouca coisa, é isso? Não, só que lembre-se que outro também é, e outro também tem falhas, assim como eu também já magoei pessoas na vida. Então quando eu começo a ter essa compreensão dessa reciprocidade das situações, é uma vantagem. A outra vantagem é a seguinte, vamos lá, o que esse problema, essa traição, essa coisa que você precisa perdoar trouxe para você? Uma dor, muito bem, criou um problema, criou um divórcio, criou uma perda do emprego, perda. Quando a gente perde, eu já falei aqui, a gente não só perde aquilo, a gente troca por outra coisa. Tem um livro que exatamente trata sobre as perdas necessárias, é o nome do livro. Eu já escrevi para a autora, vamos trocar o nome do livro, Trocas Necessárias. Porque tudo se troca. Se eu perco o emprego, eu ganho alguma coisa. Se nós sairmos daqui da rádio, é porque outra coisa vai acontecer. Então, sempre com o sorriso aberto e pensando nisso. E o ganho sistêmico que você tem é gigantesco. O que é o ganho sistêmico? Não é só você que vai ficar feliz. A hora que você entrar de bom humor na tua casa, porque se você ressignificou essa dor, teus filhos vão sentir, teu marido, tua esposa, teus pais, teus amigos, a tua vida vai engrandecer. Assista esse filme, eu peguei o nome aqui, Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks, e avalie, depois de escutar esse vídeo nosso aqui, avalie o filme com esses olhos e veja o engrandecimento de todos. Isso traz o benefício espiritual enorme, você só tem vantagens em perdoar. Perdão é uma coisa linda, assim como a gratidão. Então, compreender isso é importante. Posso dar o fecho só? Pode. As 4 palavras mágicas do programa Superconsciência, elas trazem respostas para quase tudo. Acreditar em Deus, no universo, acreditar em você, acreditar na família, acreditar no amor, acreditar na vida, acredite no que você quiser, mas acredite. Eu não vou conseguir perdoar ninguém se eu não acreditar. Segundo, compreender, é a segunda palavra mágica, compreender o outro, compreender as pessoas, compreender as situações que aconteceram, determinadas falhas, mesmo que tenham sido graves. Terceiro, se você acreditou e compreendeu, você vai ressignificar, não gosto desse dedo aqui, você vai ressignificar a situação. Depois que você ressignificou, isto é, deu um novo significado, você faz novas escolhas. E essas novas escolhas que vão levar você por caminhos nunca dantes navegados, isto é, você vai ser feliz, você vai ter contentamento. E aqui que está a nossa provocação para você com a superconsciência. Reflexão com todos esses parâmetros e conceitos para poder viver melhor. Então, isso que o Jacir está falando, assim, da gente viver melhor, ela vem muito bem a calhar num período em que as pessoas têm muito medo de sair de casa, que estão perdendo emprego, que alguém sacaneou nesse período, deixou na mão, mandou embora. Então, assim, você libertando a pessoa dessa culpa, dessa mágoa que ela te causou, você fica melhor e em paz com você. Não perdoar também é uma escolha, mas se você não ficar ruminando aquilo na tua cabeça, o que você tem que pensar é assim, tudo muda todo dia, o tempo todo. Você já ouviu aquela expressão que você não pisa 2 vezes na mesma água do rio? Exatamente isso. Então, talvez se você enxergar hoje
alguma coisa que aconteceu há poucos dias, mas com os olhos de você, hoje, você já não sinta da mesma maneira como você sentiu naquele momento. É uma sacada porque legal. tem uma série de outras situações envolvendo um contexto. Dentro daquele contexto, a tua expectativa era uma, isso te gerou frustração. Quando gera frustração, isso vira uma raiva, muitas vezes, e você vai rebatendo. Então, a gente tem trazido esses temas de empatia, de reciprocidade, o que você está dando para o mundo para receber de volta e tudo mais. A empatia, se colocar no lugar do outro para tentar encontrar algum tipo de justificativa, por que a pessoa é assim e tudo mais. Isso ajuda a gente a ser humano. Só que isso, para a gente aqui, que está produzindo um programa diário falando sobre esses valores, isso é como se fosse um manual de sobrevivência de ser humano, porque muitas vezes a gente reage no automático, como o Jaci já falou, nosso cérebro reage ao automático como se a gente fosse bicho muitas vezes, e a partir do momento em que você reflete sobre determinado tema, você começa a agir diferente e as suas reações são melhores, e todo esse entorno do que ele fala, que é esse lado sistêmico, que ele bem disse agora há pouco. Tem as consequências positivas disso. Posso abusar com você? Fazer você pensar exatamente no que eu vou falar agora. Um dos maiores benefícios que eu tenho é justamente no emocional, mas com bases espirituais reais. Então, olha o poder que eu já falei que você tem. Eu vou até ler o que eu escrevi aqui para você. Eu tenho o poder de fazer quem me agrediu se sentir bem. Cortou para mim. Olha que poder é esse. A pessoa te agride, a pessoa escreve no Face para você com raiva. As pessoas às vezes comentam: como é que alguém te agride no Face e você responde de maneiras tão bacanas? É porque eu estou tentando levantar aquela pessoa de uma maneira que ela compreenda melhor o que ela fez. Quando você tem o poder de fazer o outro se sentir bem, olha o poder que você tem. Você vai sorrir de canto a canto. Agora deixa eu falar da neurologia só para encerrar, senão daqui a pouco ela me dá um chute por baixo da mesa aqui, que ela não deu até hoje. A neurologia é o nosso cérebro que está aqui. Você pode viver com companheiros tipo assim, cortisol, né, adrenalina, e que vão te fazendo mal interno, vão te fazendo uma dor interna, hormônios que são importantes para você viver no estresse. Quer viver no estresse? É uma opção, é uma escolha. Agora você pode viver com dopamina, com anandamina, com ocitocina, que são hormônios do amor, da ligação, que os bons pensamentos são reais. Aqui não estou falando de misticismo, de religiosidade. Aliás, a religiosidade traz esses hormônios também para você. Escolha os teus caminhos na vida, mas o teu cérebro está aqui, lobo frontal, parte mediana, hipotálamo, mãe da produção de neurohormônios, a hipófise que vai jogar esses hormônios na tua circulação, fazendo você se sentir bem. Sabe o que significa a palavra hormônios? Hormons vem de dar vida, vem do grego que significa dar vida. Então as pessoas têm até medo de hormônio, claro que mal usado vai ser mal utilizado e vai ter consequências. Agora, as consequências no teu coração de você viver bem, não ter que pague. Não precisa buscar na farmácia, não precisa buscar nas drogas, não precisa buscar na falsidade das compras desnecessárias para você se sentir melhorzinho. Peça perdão para você e olhe para aquele poder maravilhoso de você transformar o teu inimigo numa pessoa melhor. Dentro disso que o Jaci está falando, quando a gente está oferecendo perdão, a gente está rompendo de vez essa relação com a mágoa, e às vezes até mesmo com essa pessoa, você deixa ela lá, a gente tá aqui, cada um na sua, só que sem se conectar pela dor. Isso que é o que eu queria trazer para vocês. Sabe que o Gilberto Gil, que é um cantor que eu gosto muito, ele nos anos 80, 90, ele fez uma música chamada Drão, que era para ex-mulher dele. E assim, mãe dos filhos dele, eles tiveram alguns problemas de relacionamento, e ele falou assim, não sofra com a separação. E daí ele faz todo um contexto naquela música muito bonita, mostrando que apesar de uma relação ter acabado, o perdão ele estava ali presente dentro daquela vida que eles levavam, tanto o perdão dele para com ela, quanto para si, quanto dela para com ele e tudo mais. Mas a arte faz muito disso. Muitas vezes a música diz aquilo que a gente gostaria de dizer de uma outra forma. Ontem, inclusive, eu postei aqui na Cláudia Queiroz, jornalista, na página, um videozinho de um palhaço que fez uma interpretação muito bonita e que eu acabei colocando o texto sobre perdão, porque o programa hoje falava disso, mas a partir do momento em que você se sente leve, que você quebra essa mágoa, que você deixa de lado, isso daí você não precisa restabelecer relacionamento com quem te fez mal. Isso não significa que você tem que fazer um elo, voltar a ser amiga, fingir que as coisas são iguais. Não são. Se você se sentiu traída, se você precisa desse perdão,
Primeiro começa com esse sentimento teu, joga no lixo. Vive mais feliz, mas se abraça e se ressignifique, sabe? Dentro dos teus sentimentos, para que você não traga dor pro teu dia a dia desnecessário. Se é para se reconciliar com alguém, reconcilie-se com você. Todo esse sentimento de perdão gera muita culpa e culpa vira depressão. Então vamos ser felizes? Isso é uma escolha. Essa é a escolha que a gente quer que vocês façam. Todo dia ouvindo a gente com super consciência, trazendo bons pensamentos para refletir todas as situações da sua vida de um jeito mais leve, mais fluido e mais feliz. A gente tá junto, gente. No amor e na dor, tá? Contem com a gente, mandem mensagem. Respondo todos. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.